Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Polícia Federal fez uma operação contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Esse gabinete funcionou em 2018 durante o governo de Michel Temer. O general da reserva Walter Braga Neto, ex-interventor federal na segurança pública, não foi alvo da operação, mas ele teve o sigilo telefônico quebrado. No noticiário internacional, o governo da Líbia informou que mais de 5 mil pessoas morreram no país após uma tempestade. Mas esse número pode aumentar, já que 10 mil pessoas estão desaparecidas. E na tecnologia, a Apple divulgou hoje novos celulares. Agora, os iPhones da categoria 15 em diante vão ter um carregador com entrada USB-C, que foi adotado após uma determinação da União Europeia. Com essa mudança, então, sai o modelo Lightning, que era usado há 10 anos pela marca, e entra esse modelo que já existe em celulares de outras marcas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Eu começo essa edição contando para você que hoje teve uma operação da Polícia Federal que, de uma forma ou de outra, respingou em um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que antes de contar para você quem é essa pessoa, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. E vamos lá para 2018. Provavelmente você deve se lembrar que durante o governo de Michel Temer foi decretado intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, naquela época, o governo federal tirou do governo do estado a responsabilidade sobre a segurança pública e as Forças Armadas assumiram o controle desse setor. E com isso foi escolhido um interventor da segurança pública no Rio de Janeiro. Na época, Temer escolheu o general Walter Braga Neto. Lembro você que Walter Braga Neto foi vice na chapa de Bolsonaro, que concorreu à eleição no ano passado. Além disso, Braga Neto também foi ministro durante o governo de Jair Bolsonaro. Agora corta para 2023. Hoje a Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão durante uma operação que foi deflagrada contra militares e servidores federais do ex-gabinete de intervenção federal na segurança do estado do Rio em 2018. Essa investigação da Polícia Federal apura crimes como contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção, fraude e organização criminosa durante esse período em que a segurança pública no estado do Rio estava sob intervenção federal. E um dos alvos aí dessa operação foi o coronel Robson Queiroz Mota, ex-assessor da então Secretaria de Intervenção Federal, ligada diretamente ao general Walter Braga Neto, que foi o interventor da segurança pública. Que fique claro aqui para você que Braga Neto não foi alvo da operação desta terça-feira, mas ele é investigado aí nesse inquérito. Por causa disso, a Justiça determinou a quebra do sigilo telefônico do general. E aí você deve estar se perguntando, por que só agora a Polícia Federal fez uma operação em relação à intervenção federal que aconteceu em 2018? Então, o negócio é muito complexo. Se prepare aí para o plot twist. Essa investigação da Polícia Federal começou com um alerta que foi feito por autoridades dos Estados Unidos que estavam investigando o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. Ele foi morto a tiros em julho de 2021. E as autoridades americanas identificaram uma suspeita de fraude na compra de coletes balísticos para a intervenção do Rio de Janeiro. Essa fraude envolve a empresa americana CTU Security e também empresas brasileiras e militares brasileiros envolvidos na intervenção federal no Rio de Janeiro.
Depois desse alerta, o Tribunal de Contas da União foi comunicado e verificou que houve um sobrepreço na compra de quase 10 mil coletes balísticos que foram comprados para serem usados na intervenção do Rio de Janeiro. Em nota, Walter Braga Neto informou que a compra dos coletes foi suspensa pelo próprio Gabinete de Intervenção Federal depois de avaliar as supostas irregularidades nos documentos que foram fornecidos pela empresa e que nenhum dos coletes chegou a ser entregue. Sobre a quebra de sigilo telefônico, Braga Neto não se pronunciou. Claro que ao longo aí da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto. A nossa comentarista de política e colunista do jornal o Globo, Bela Megali, disse que essa investigação aí dos coletes não incomoda nada Braga Neto e que, na verdade, ele está preocupado com uma outra investigação. Que hoje a avaliação do entorno do Braga Neto e da cúpula militar é que o desgaste do ex-ministro general virá mesmo por meio da delação do Cid. Tem muita preocupação sobre mensagens golpistas relacionadas ao ex-ministro Braga Neto e general da reserva, então o olhar está atento para isso. Quais mensagens também podem vir por meio dessa quebra de sigilo em uma operação paralela da Polícia Federal do telefone do general e que pode também ser utilizada em outras ações que miram o que mais preocupa o Bolsonaro e o seu entorno, que são de fato os ataques golpistas e qualquer iniciativa antidemocrática para que o presidente Lula não subisse a rampa do Palácio do Planalto depois de ter sido eleito. Agora vamos para o judiciário, porque o Superior Tribunal de Justiça começou a decidir hoje se a cobrança da taxa de conveniência para venda online de show é abusiva ou não. Os ministros começaram, então, a analisar, na sessão de hoje, um recurso da Ticket for Fun Entretenimento, que recebeu uma multa do Procon de São Paulo por cometer supostas irregularidades na venda de entradas para a apresentação da cantora Madonna. Isso foi em 2012. A TF4 pediu cancelamento dessa multa de R$300 mil, que foi recebida após a empresa ter cometido 3 condutas consideradas abusivas, como, por exemplo, a cobrança da taxa de conveniência para as compras online, a pré-venda para o público restrito a clientes de um banco e a exclusividade do pagamento online por meio do cartão de crédito. Esse caso aí, como eu disse para você, é de 2012, foi rolando na Justiça e aí foi parar lá no STJ, que é uma das últimas instâncias, digamos assim. Lá no STJ, a T4F pediu cancelamento da multa ao alegar que essa cobrança aí da taxa de conveniência é sempre opcional e que os consumidores têm a opção de comprar na bilheteria física sem o pagamento dessa taxa. Também a empresa alegou que a pré-venda exclusiva para um público restrito é uma forma de trazer benefícios a empresas patrocinadoras dos eventos e que os ingressos não se esgotam na pré-venda e que o público geral vai ter acesso a esses ingressos posteriormente. Também a empresa disse que em 2012 a T4F não conseguia fazer a cobrança em dinheiro por venda online e, por isso, limitou o pagamento ao cartão de crédito. Hoje, o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, que é o relator desse caso, ele votou. Ele entendeu que a cobrança da taxa de conveniência para venda online de ingressos não é abusiva, desde que a empresa informe ao cliente sobre esse preço total da compra com destaque para o valor dessa taxa. Para ele, a cobrança da taxa de conveniência por si só não verifica um comportamento abusivo, ou seja, o ministro relator votou no sentido de anular a multa do Procon à empresa de entretenimento por entender que as práticas comerciais são legítimas. Esse julgamento ele é importante porque pode respingar aí no seu dia a dia depois que o julgamento for finalizado. O julgamento ele foi adiado após um pedido de vista e por isso não tem aí uma data para votação na corte. Agora vamos para o sul do país, porque a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje mais uma morte causada pela passagem do ciclone extratropical no estado. Com isso, chega a 47 o número de mortes causadas pela passagem desse ciclone. Até agora, mais de 25 mil pessoas estão fora de casa, lembrando que há previsão
de fortes chuvas na região. Em relação ao número de pessoas desaparecidas, hoje a Polícia Civil informou que o número é menor do que estava sendo divulgado nos boletins da Defesa Civil. Então, com isso, com a investigação da Polícia Civil, são 8 pessoas que estão desaparecidas. O vice-governador do estado, Gabriel Souza, explicou que isso aconteceu porque, em primeiro momento, havia 113 desaparecidos. Aí o número caiu para 46 e se manteve até amanhã de hoje porque as pessoas foram localizadas, só que a informação não havia ainda chegado ao poder público. Então, após esse trabalho aí de checagem, a Polícia Civil informou que o número de desaparecidos no estado caiu para 8. Na economia, hoje o IBGE divulgou um dado muito importante para a nossa economia e que tem impacto diretamente no nosso dia a dia. Eu estou me referindo à inflação do nosso país. Em agosto, o IPCA, como é chamado aí a inflação, subiu 0,23% em agosto. Para você ter um efeito comparativo, em julho a inflação subiu 0,12%. E o que contribuiu aí para esse aumento foi a energia elétrica. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta em agosto. A habitação registrou o principal impacto positivo e a maior variação, e quem explicou isso foi o gerente da pesquisa do IBGE, André Almeida. A energia elétrica residencial subiu 4,59%, influenciado principalmente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas emitidas no mês de julho. Houve também reajustes tarifários aplicados em algumas áreas de abrangência da pesquisa. Também foram registradas altas no grupo de saúde e cuidados pessoais, por conta dos itens de higiene pessoal, e no grupo dos transportes, principalmente por conta da alta da gasolina, que é o subitem que possui maior peso dentro da cesta do IPCA. Mesmo com essa subida aí, a inflação de agosto ficou abaixo das previsões do mercado financeiro, que projetavam uma variação de 0,28%. Em 12 meses, a inflação já acumula uma alta de 4,61%. Em compensação, o grupo de alimentação e bebidas registrou a terceira queda consecutiva, com uma deflação de 0,85% em agosto. Esse índice foi puxado pelos preços da alimentação no domicílio, com destaque aí para as baixas nos preços do feijão carioca, do tomate, da batata inglesa, que inclusive chegou a uma queda de mais de 12%. Já o arroz e as frutas subiram de preço, como o limão, que teve um aumento de mais de 51%. Aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,93% aos 117.968 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,44%, cotado a R$ 4,953. Já o euro também encerrou o dia com uma alta de 0,24%, cotado a R$ 5,314. No noticiário internacional, eu vou levar você lá para o continente africano, porque mais de 5.000 pessoas morreram na Líbia após uma tempestade atingir o país. Isso aconteceu no domingo, mas só agora as informações estão sendo divulgadas. A cidade de Derna, de 125 mil habitantes, foi uma das mais atingidas. Só para você ter uma noção aí, Derna fica na costa da Líbia e é cortada ao meio por um rio. 2 barragens aí nesse rio foram rompidas pela força da água e devido a essa tempestade, mais aí o rompimento dessas barragens, as ruas foram tomadas pela água, casas foram inundadas, edifícios foram destruídos, carros acabaram virados e moradores foram arrastados. Um representante do Crescente Vermelho, que é tipo uma cruz vermelha nos países aí de maioria islâmica, disse que cerca de 10.000 pessoas estão desaparecidas. O ministro da Aviação Civil da Líbia informou que há corpos por toda parte, na água, nos vales e sob os edifícios. O ministro disse ainda que o número de mortos pode passar aí dos 5.000.
e o número de desaparecidos também deve aumentar. Antes dessa tempestade chegar à Líbia, a tempestade que se chama Daniel levou estragos à Grécia, Turquia e Bulgária. Agora essa tempestade está no Egito. A intensidade das chuvas e também do vento diminuiu, mas mesmo assim preocupa as autoridades que colocaram o país em alerta. A Líbia pediu ajuda internacional para se recuperar dessa tragédia e países como os Estados Unidos e a Turquia enviaram aviões com suprimentos para o país africano. Ainda falando sobre as notícias internacionais, vamos agora para os Estados Unidos, porque hoje teve uma atualização do caso daquele brasileiro que fugiu da cadeia americana após ser condenado à prisão perpétua. Hoje a polícia da Pensilvânia informou que Danilo Cavalcante está em uma floresta. Os policiais disseram ainda não terem encontrado nenhum vestígio de sangue do brasileiro em todo o perímetro de buscas. Essa aí é a principal evidência que é usada pela polícia para concluir que o brasileiro não está ferido. Essa conclusão veio logo após os policiais informarem que ele trocou tiros com moradores. As buscas aí por esse brasileiro já duram 13 dias. A polícia da Pensilvânia informou ainda que o brasileiro foi visto pela última vez em um condado no leste da Pensilvânia, vestindo calça azul e ele estava sem camisa. Na última imagem que foi capturada por câmeras de segurança, ele vestia um casaco verde que foi encontrado pelos policiais e estava sem barba. Segundo o tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis aí por essa operação de busca, o brasileiro conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região por onde ele passava na noite de segunda-feira e trocou tiros com um morador da casa. O tenente-coronel disse ainda que as autoridades americanas consideram que o brasileiro está desesperado. Eles também disseram que Cavalcante é muito perigoso. Por fim, o tenente-coronel negou que as buscas estejam demorando aí para além do normal. Ele disse que o brasileiro já conseguiu andar por 38 quilômetros sem ser pego. E a autoridade americana diz que o brasileiro vai ser preso o quanto antes. Para fechar aqui esse giro internacional de hoje, eu vou levar você lá para a Rússia, porque o presidente Vladimir Putin falou sobre a guerra na Ucrânia. Algo que é muito raro, né? Putin falou especificamente sobre o fim da guerra. Sobre isso, ele disse que a guerra só vai acabar apenas quando os soldados ucranianos estiverem cansados e também quando acabar os equipamentos e munições. Com isso, segundo Putin, vai ser possível um cessar-fogo mais duradouro. No esporte, lembra do então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales? Aquele que beijou sem consentimento a jogadora Reni Hermoso, da seleção espanhola, no final da Copa do Mundo? Então, ele, que inclusive renunciou ao cargo no final de semana após muita pressão pública, virou réu hoje e foi convocado a prestar um depoimento na justiça lá na Espanha na sexta-feira. Ele vai ser julgado agora por agressão sexual, que é o mesmo crime que responde o brasileiro Daniel Alves. Ainda não foi divulgada uma data para o julgamento desse caso em um tribunal. Mudando completamente de assunto. E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. Cinema? O senhor já fez novela? Não fiz novela não. Você ouviu agora um trecho do trailer do filme Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. Esse filme aí foi escolhido hoje pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2024. Essa produção ela vai concorrer então por um espaço na categoria de melhor filme internacional. O anúncio foi feito hoje pela Academia Brasileira de Cinema após uma reunião do comitê de seleção. Se por acaso você ficou aí curioso para saber a sinopse desse filme, eu vou dar um spoiler. Segundo informações aqui da produtora do filme, Retratos Fantasmas traz o centro da cidade do Recife como o personagem principal, que é revisitado por meio dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX.
Bom, agora o filme vai para uma outra etapa, vai tentar uma vaga para entrar na seleta lista dos 5 indicados na categoria de melhor filme internacional do Oscar. Se o filme brasileiro for escolhido, o longa vai concorrer à premiação na cerimônia que vai acontecer no ano que vem, no dia 10 de março de 2024. E para fechar o episódio de hoje, trago para você novidades sobre tecnologia. A Apple anunciou hoje as novidades em relação à nova era dos iPhones. São 4 novos modelos de celulares da era iPhone 15. E vamos aí às novidades, né? Todos os modelos agora vão passar a contar com uma entrada USB-C para o carregador. Isso aí foi adotado após uma determinação da União Europeia, ou seja, sai aí o modelo Lightning, que era usado há 10 anos pela Apple, e entra o USB tipo C, que já existe em celulares como os da Samsung e também de outras marcas. A Apple também anunciou hoje uma mudança no botão liga e desliga, que passou a se chamar botão de ação e que vai poder fazer ações personalizadas pelos usuários. Em relação à câmera principal usada no iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ela foi atualizada, passando de 12 megapixels para 48 megapixels. Os celulares iPhone 15 e iPhone 15 Plus vão ser vendidos em 5 cores, como preto, branco, verde clarinho, amarelo clarinho e vermelho clarinho. A Apple também anunciou uma melhora na qualidade de áudio das ligações. Com o iPhone 15, agora vai ser possível usar um cancelamento para destacar a voz de quem está na chamada. Nos Estados Unidos, o iPhone 15 vai ser vendido a partir de $799, ou seja, uns R$4.000. Já o iPhone 15 Plus vai custar a partir de $899, cerca de R$4.500. Aqui no Brasil, a Apple já divulgou hoje os valores do novo iPhone 15. A versão 15 Pro vai custar a partir de R$ 9.299. Já o modelo 15 Pro Max vai custar a partir de R$ 10.999. A versão mais cara aí do modelo pode custar R$ 13.999. A Apple também anunciou hoje novidades em relação ao Apple Watch, que foi agora equipado com um novo chip S9 e também uma tela mais brilhante. Entre as novidades aí do Apple Watch Series 9 está o suporte para controle por gestos e também no novo relógio vai ser possível navegar no sistema operacional, atender ligações e usar outros recursos com o movimento dos dedos. Também vai ser possível compartilhar as suas informações de contato ao aprimorar o Apple Watch como um relógio inteligente de outra pessoa. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem um e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Aproveitando, quero mandar um oi aqui para nossa Panalover Marina Balak, que me escreveu lá no Twitter e falou sobre um assunto que eu toquei aqui ontem. Na edição da noite de ontem, eu falei sobre os 50 anos do golpe do Chile, né? E contei para você que eu conversei com o sociólogo Ricardo de Azevedo, que voltou ao Chile após 50 anos e que ele iria fazer uma visita ao Estádio Nacional, lugar onde ele foi preso e torturado. E aí a nossa Panalover, a doutora Marina Lacerda, disse que ele visitou o Estádio Nacional no domingo. Eu até respondi a Marina lá no Twitter, dizendo que quando eu conversei com o Ricardo, ele disse para mim que seria no dia 11. Mas, né, viagem, as coisas mudam e eu conversei com ele há 2 semanas. Mas o importante e o foco é que ele conseguiu ir até o estádio, lugar onde ele passou um dos piores momentos da vida dele. Então fica aqui o registro da mensagem da nossa Panalover Marina, que também mandou a foto do Ricardo, e quero agradecer muito aí pela mensagem e também pela companhia diária.
E aproveitando o momento, preciso te dar um último recado. Você pode, lá no Spotify, seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio. No Apple Podcasts você pode seguir a gente. No Deezer você pode favoritar. No Google Podcasts você pode se inscrever. No Cashbox você pode se inscrever e também dar like. No Amazon Music você pode seguir a gente. E na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. Falando nisso, eu volto somente na quinta-feira. E quem vai cuidar aqui da lojinha na edição da noite do Panorama CBN de amanhã vai ser a minha amiga Bárbara Falcão, combinado? E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Beleza? Beijos pra você e até quinta!